Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, aqui em Santarém, falando diretamente do olho do furacão. Senhoras e senhores, o Bolsonaro de vez em quando fala algumas coisas que a ele mesmo se incrimina, ele se auto-incrimina. Dessa vez ele confessou crime diante de empresários que, ao invés de ficarem envergonhados, aplaudiram, porque o caso aí favorecia um dos empresários. Bolsonaro confessou isso e a repercussão do que ele falou hoje está fazendo o maior estardalhaço aqui em Brasília. Inclusive, senadores já falaram que vão ao Supremo Tribunal Federal por esse crime que Bolsonaro cometeu. Vamos ver então o momento em que ele confessa. Vamos ver. Também, há pouco tempo, tomei conhecimento que uma obra de uma pessoa conhecida, Luciano Hang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Aí, liguei para o ministro da pasta, né? Que trem é esse? Né? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que é IPHAN? Um PH. Né? Explicaram para mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo do IPHAN. Botei outro cara lá. O IPHAN não dá mais dor de cabeça pra gente. Gente, parece mentira, mas é isso que você está ouvindo. Ele disse que demitiu funcionários do IPHAN porque os funcionários estavam fazendo o seu trabalho. Mas esse trabalho não foi bem visto, não foi aceito por um dos seus amigos, que é o Luciano Hang, o dono das lojas Havan. Ele estava em construção, de repente houve um embargo, e ao invés de ele recorrer às instâncias judiciais ou resolver o caso, porque não precisava, o próprio IPHAN esclareceu em nota o que aconteceu, ele precisava apenas ter feito o trabalho dele, porque já tinha assinado um documento que, se encontrassem vestígios históricos, arqueológicos no local, ele iria arcar com a despesa da retirada desses objetos. Mas o que ele faz? Como embargou, ao invés de ele tomar as providências, não. Ele liga para o Jair Bolsonaro. Veja bem, isso é um estado distante daqui de Brasília. Ele liga para o Bolsonaro e diz, olha, o que está acontecendo é isso, estou embargando. Ou seja, é um tráfico de influência. Além do mais, é a advocacia administrativa. Eu vou falar isso para vocês, mas é preciso que a gente note o esclarecimento que o IPHAN deu. O IPHAN esclarece que a empresa recebeu a anuência do Instituto em relação à viabilidade do empreendimento e da execução da obra em maio de 2019, quando foi protocolado a ficha de caracterização de atividade. Para obter a licença de acordo com o número 001/2015, a empresa assinou o termo de compromisso, ou seja, a empresa assinou o termo de compromisso dessa ficha com o IPHAN e empreendedor TCE, a partir do qual o particular se compromete a contratar profissional de arqueologia para o devido monitoramento do trabalho e interromper a obra em caso de achados de bens arqueológicos na área do empreendimento. Assim, há uma responsabilidade compartilhada entre o IPHAN e toda a sociedade na preservação de sítio de valor arqueológico que compõe o patrimônio cultural do Brasil. Por meio desse documento, a empresa do Luciano Hang assumiu a responsabilidade de autolicenciar-se junto ao IPHAN, o que significa suspender imediatamente as atividades caso fossem identificados sítios arqueológicos, comunicar a ocorrência de achados à Superintendência Estadual do IPHAN, responsabilizar-se pelos custos da gestão que possam advir da necessidade do resgate do material arqueológico. Tendo em vista a identificação de achado arqueológico no local da obra, a referida construção foi interrompida pela empresa temporariamente. Cumprida a etapa de comunicação da ocorrência de achado à Superintendência Estadual do IPHAN e a retomada parcial da obra até o resgate do material arqueológico que foi autorizado. Ou seja, havia um documento assinado pelo Luciano Hang, pelos responsáveis da obra, que deviam contratar um especialista nisso, porque toda a obra aqui no Brasil é assim, principalmente em áreas consideradas arqueológicas, de vestígio arqueológico. Quando o Bolsonaro diz uma cerâmicazinha lá, ele não sabe o peso
da questão cultural, patrimonial, arqueológica, de estudo e tudo mais. Para esse tipo de gente, só vale o dinheiro, a grana. Lasque-se se tiver bem material indígena, lasque se tiver bem material arqueológico, não importa, para eles não existe obra de arte, a música não vale nada, os artistas são uma porcaria, tudo para ele que significa esse patrimônio, essa cultura brasileira não significa nada, tanto que ele coloca no Instituto do Zumbi, do Palmares, um escroto que é contra a cultura. E ele coloca para administrar a cultura brasileira alguém imbecil, uma pessoa que não entende nada, só porque foi um ator em uma novela, Malhação, para tratar de assuntos que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa pátria. E mesmo isso não sendo, preste atenção, imagine se o Lula vai em um auditório e confessa o seguinte: olha, tinha uma empresa de um amigo meu que estava sendo aberta, aí veio um instituto, uma autarquia, e quis embargar porque estava irregular. Sabe o que eu fiz? Demiti todo mundo, dei a conta de todo mundo para o meu amigo continuar a obra. É isso que aconteceu. O cara liga para o amigo, olha, você sabe com quem está falando? Está falando com o amigo do presidente. Liga para o presidente e a obra era lá no Rio Grande do Sul. Então é uma sacanagem tremenda que nesse momento a gente acha assim a coisa mais legal do mundo. E é muito complicado isso tudo. E por causa disso, eu queria dizer para vocês que dá vergonha de a gente estar aplaudindo e achar que isso é normal. É um cara advogar para si, para outro, para o seu amigo, aquilo que é um bem público. Governador, presidente, prefeito, não podem fazer isso. Imagine agora que eu fui parado, no meu carro está cheio de drogas, o meu carro está cheio de cocaína. Como foi parado o avião presidencial cheio de cocaína lá na Espanha? Daí eu ligo para o meu amigo governador, eu digo: olha, governador, a polícia prendeu aqui minha cocaína, você me libera aí e manda esse filho de uma égua para casa, porque me prenderam. Aí o governador, que é meu amigo, vai, manda liberar e ainda demite aqueles que me pararam. É isso que acontece. Não interessa como é que é a forma, se for de outro jeito ou de outra maneira. É tráfico de influência, é crime do mesmo jeito e é desvio de finalidade, desvio de função. Olha, aí o senador Randolfo Rodrigues postou no Twitter que vai ao Supremo Tribunal Federal, ele e alguns outros senadores que já comentaram sobre isso, e ele diz o seguinte: tipo do crime, advocacia administrativa, artigo 321, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Ou seja, o Bolsonaro está fazendo favor para um amigo dele, demitido funcionários públicos para favorecer o amigo dele. Agora a pergunta, o Moro mandou o Lula para a cadeia, não é? A dona Gabriela Hart mandou o Lula para a cadeia porque o Lula visitava um sítio e disseram que as obras no sítio tinham sido influência do Lula. Agora o Bolsonaro confessa que fez essa influência para a construção, não é? de uma mega estrutura. E o Bolsonaro confessa que foi ele que deu aval, ele demitiu as pessoas para que se concretizasse isso. O Lula nem mais era presidente quando as reformas no sítio de Atibaia aconteceram. Mas o que disseram? Que foi a influência do Lula. É a mesma coisa, ainda pior. Bolsonaro está no cargo, confessa e é aplaudido. Isso daí é uma sacanagem tremenda. Isso também, gente, o cumprimento da lei, de todo funcionalismo público, é legalidade. O princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, pessoais. Tem mais, a impessoalidade. O princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar os cidadãos como comum, sem discriminação, sem favorecer este ou aquela pessoa. Não pode fazer, né? Principalmente um presidente da República. Artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei. E tem mais, a moralidade. Um funcionário público, um administrador público tem que seguir o princípio da moralidade, das éticas estabelecido por lei.
e da publicidade. Ou seja, o IPHAN é um instituto que serve para isso. É uma autarquia que serve para este tipo de trabalho. E o Bolsonaro vem, e agora a gente percebe como eles desprezam qualquer tipo de cultura, como eles desprezam o patrimônio cultural. Para eles não existe patrimônio cultural. O patrimônio para eles é grana no bolso. Então o seu Luciano Heng poderia muito bem resolver isto fazendo o que era para ser feito. Olha, vamos retirar, vamos conversar, o que é para fazer? Não. Mas viu que ia gastar tempo, talvez ia gastar algum dinheiro, recorre ao seu amigo, faz tudo lá no Palácio do Planalto. Fazedor de favores. Agora, aí diziam que o Lula levava empresários para viajar, para conhecer outros, da Odebrecht, para conhecer governantes de outros lugares. Como é que é? O Lula levava para conhecer. Agora o Bolsonaro faz favor e faz aquilo que não é para fazer. É contra a lei, Bolsonaro. É imoral. E isso é a única coisa que ele confessa. Eu pergunto, ele fez de graça? Quanto o Luciano Heng ofereceu para ele? Quantos filhos dele saíram ganhando nessa? Foi de graça? Esse tráfico de influência foi de graça? Essa advocacia administrativa foi de graça? Demitir pessoas que precisam do seu emprego para favorecer um bilionário brasileiro foi de graça? Ou o que o Luciano Heng prometeu para ele? Se foi de graça, tipifica-se ainda a questão da advocacia administrativa. E se foi pago alguma coisa, aí são outros crimes arrolados. Isso é uma tremenda safadeza e sacanagem. O seu Jair Bolsonaro é um tremendo pilantra e confessa que é pilantra. Esse é o grande perigo da sociedade brasileira. Um presidente que confessa o crime, agora vão recorrer ao Supremo, o Procurador-Geral da República finge que nada acontece. Você já viu algum presidente da República cometer tantos crimes como Jair Bolsonaro? Você já viu algum presidente da República quebrar tanto decoro quanto este? É um homem que persegue as pessoas, dá conta de pessoas lá longe porque interferiram em alguma coisa dos seus amigos. Demite funcionários da Polícia Federal porque estavam fazendo o seu trabalho. Desvia recursos para fazer emenda parlamentar, para comprar deputados e senadores. É um camarada que tira delegado da Polícia Federal para proteger Alan dos Santos. É gente que tira superintendente da Polícia Federal para proteger filho que compra mansão com dinheiro não sei da onde. Então é esse tipo de gente que está governando o Brasil. Corrupto. É uma corrupção tremenda na cara dura. Não se pode fazer isso. Imagine se cada um decide fazer isso. Para que lei? Para que precisamos de lei? Para que precisamos de órgão? Para que precisa do IBAMA? Para que precisa do IPHAN? Para que precisa do Inmetro? Para que precisa do IBGE se o Bolsonaro passa por cima disso tudo e demite? Assim como ele demitiu o Galvão, lá do INPE, porque divulgou uma pesquisa sobre o desmatamento. Ele faz isso, ele persegue as pessoas, tem que fazer o que ele quer, não o que é para fazer. O presidente não está aí para a gente fazer o que ele quer, mas o que é para ser feito. Tem lei, existe lei para isso. A sociedade não pode admitir que um presidente da República funcione ou autorize a revelia da lei. Quer dizer que os institutos não funcionam. Se não funcionar, eu tiro o camarada. Se não quer mudar o superintendente, eu mudo. Como ele falou mesmo sobre o Sérgio Moro. Senhoras e senhores, hoje eu, José Fernandes, estaremos comentando essa e outras informações no Critica Brasil. Vamos falar sobre a questão do Dallagnol, que respondeu a Bolsonaro. Tá uma coisa toda. Hoje tem muita informação no Critica Brasil que fala a verdade, doa em quem doer. A gente volta à noite. Tchau, pessoal.